presenteando cada um de vocês que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, trouxe para refletir a respeito da temática Educação Humanista e Acolhedora, a pós-doutora em Educação, Consciência e Transdisciplinaridade, doutora e mestra em Educação, graduada em Pedagogia, a doutora Maribel Oliveira Barreto. Bom dia a todos. Bom dia. Olha, eu sinceramente aqui posso já anunciar que eu sou desta terra. Eu sou dessa região. Eu quase nasci. Quem nasce na região é dito que é nativo, não é isso? Eu não nasci aqui na ilha, mas me considero nativa, porque aqui é o lugar onde eu venho, sempre como que renovar minhas energias. Não sei, para vocês que já estão habituados a viver aqui, não sei se conseguem perceber tanto quanto eu percebo que vem de fora. Atravessar essas águas e chegar até aqui significa um chamado, um convite tão inteiro, intenso da natureza, que não tem como nós nos implicarmos com algo que envolva renovação, presença, nós estamos presentes. É uma força muito grande que está e acontece aqui nesta região. Vocês hão de convir comigo, não? Sim ou não? Eu estou falando alguma verdade? Não. Uau! Então, sim para a verdade. Prefeita, com isso eu quero dizer que não é à toa que nós estamos aqui nesta ilha. Não é à toa a vossa missão. E fiquei assim muito feliz em saber que nós temos na liderança de uma cidade uma pessoa com o vosso perfil. Um perfil de educadora, porque acreditem, nós estamos com a sociedade por demais carente de tudo e não precisamos muito para ter essa noção real. Não precisamos muito de ouvir televisão, não assistir televisão, de ouvir rádio, de mesmo entrar nas redes sociais, para nós termos a clara certeza de que existe algo equivocado na nossa sociedade. Seja com os índices alarmantes, parecedores num crescendo sem fim, sem precedentes, no que se refere à corrupção. E estávamos a conversar. O que poderíamos dizer no aspecto de ápice de corrupção, considerando um país simples? O anúncio de um presidente da República poder ser preso por conta de corrupção. Uau, é ápice de corrupção no país. Ok? Violência? O que seria um ápice de violência no país? Gente, nós estamos vivendo isto. Que bom, na Bahia somos mais preservados se compararmos com o Rio de Janeiro. Vocês concordam comigo, não? Conversando com um amigo nativo de Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, que ele morava próximo ao Morro do Alemão, e há 20 anos atrás ele já acordava ouvindo os tiros de metralhadoras. Então podemos dizer que violência é algo muito presente também no nosso país, sem falar no mundo como um todo, tá? E agora nós estamos vivendo um ápice de uma outra problemática social enorme que chama-se promiscuidade. Estava a conversar com os amigos que frequentaram agora recentemente o Carnaval em Salvador, e estavam relatando que que eles viram muita promiscuidade. E aqui eu não vou nem descrever, que nós não merecemos ficar repassando isso, tá? Mas é só para mostrar que a sociedade está espelhando corrupção, violência e volúpia de diversas formas. Guerra,
ainda no processo de colonização, porque colonizamos povos, pessoas, cidades, países, incutimos nossos princípios, valores e queremos que as pessoas os aceitem goela abaixo. E promiscuidade, que acabei de falar. Só que a fala da prefeita me deixou muito animada, porque eu disse, já trabalhei, eu não sabia, prefeita, eu não recordava, nós já tínhamos trabalhado juntas. Lá, aos 5 anos de idade, quando eu comecei a ser educadora, que eu lembro de educadora, mas minha mãe me diz que eu sou educadora desde engateando eu já estava educando, no caso eram os animais que eu ficava conversando, mas lembrei da nossa amizade, de quando eu tinha 5 anos de idade. Mas como assim, Maribel? Eu não estou recordando agora. É porque tudo que a senhora falara é exatamente o que nós acreditamos no quesito de que ou nós assumimos o nosso papel no sentido de nos sentirmos proativos o bastante, motivados o suficiente e com disposição para realizar o que tanto a nossa sociedade carece, ou absolutamente ninguém vai poder fazer isto por nós. Estamos certos disto, não? Então a tarefa é simples. Se eu já enxerguei que é a partir de mim, porque não tem por onde começar, senão a partir de nós mesmos, fica simplérrimo começar um ano letivo numa rede municipal de ensino. Então aqui eu me recordo que o meu papel é sine qua non, o meu papel é fundamental, o meu papel é essencial. Por quê? Porque estamos diante de uma triste realidade, acabamos de ver. E eu gostaria que vocês assistissem comigo a este vídeo, vai passar aí agora. Dá para apagar as luzes aqui? Será? Aqui, maravilha. Assistam comigo um pouquinho essa reflexão. Como está a nossa sociedade? Triste realidade, difícil de aceitar, que hoje a gente ajuda por interesse, ao invés de ter um interesse em ajudar. Nesta minha atual vida, muita gente me encontrei, tantas alegrias recebi, porque alegrias dei em tempo de poesia, onde era fácil acreditar que meu sonho de amor e harmonia iria se realizar. E hoje, com os olhos mais abertos, chego a triste conclusão, e por causa de homens que se dizem espertos, o mundo é só caos e confusão. Eu pergunto então, onde é que foi parar a amizade? Onde é que foi parar a confiança? Onde é que
nós estamos aqui diante de um cenário, isso aqui é o que falamos, tá? Mas nós estamos diante de um cenário que estamos aqui porque temos interesse em ajudar. Nós não estamos aqui por interesse. Eu não sei se vocês perceberam a diferença, sine qua non. Então existe algo distinto entre fazer tudo por interesse e você ter interesse em ajudar por interesse ou ter interesse para ajudar. Me parece que nós estamos aqui não é porque vai gerar simplesmente uma falta no final do mês com a folha, na folha, que vai reduzir meu pagamento. Eu tenho certeza que nós não estamos aqui por isso. Nós estamos aqui porque temos a clara noção de que nós temos verdadeiramente interesse em ajudar esta humanidade tão carente sob todos os aspectos. Se fala muito em consciência ecológica, consciência, portanto, política, consciência no trânsito, consciência no consumo da água, consciência que eu tenho que agir com a minha consciência limpa, que eu tenho que agir de uma forma que quando eu coloco minha cabeça no travesseiro, eu durma com a consciência tranquila. Não são expressões comuns? São expressões comuns. E qual é o nosso chamado para com este quesito, nós educadores? Nós que queremos ajudar, nós que temos interesse em ajudar essas crianças, quais pretendemos que não sejam sujeitos que reproduzam ou simbolizem essas evidências de triste realidade que acabamos de ver. E como nós podemos fazer? Como nós podemos fazer isso? Estamos aqui por isso, porque senão não fazia sentido existir jornada pedagógica, senão estiver incorreta, meu secretário Matheus. Não faria sentido ter jornada pedagógica se nós, educadores, não estivéssemos sempre comprometidos com propósitos e causas nobres, inovadoras, no mínimo, nos mobilizando a cada momento, a cada ano, a cada movimento de um novo ano mesmo, especificamente falando, nós não estivéssemos implicados com este motivo de fazer algo de fato distinto em prol das nossas crianças. Mas, para fazermos algo distinto para as nossas crianças, nós precisamos incluir, envolver e investir tempo e espaço em tempo específico para nós mesmos. Até porque, como dito pela prefeita, só é possível educar pelo exemplo. Betinho, do programa Fome Zero, já dizia, Herbert de Souza, que as palavras educam, mas são os exemplos que arrastam. E nós estamos precisando arrastar. Nós estamos precisando fazer multidões. Nós estamos precisando fazer blocos, como vimos aqui dessa apresentação musical, com muita vibração, com muita magia, com muita sinergia. Nós estamos precisando fazer isto. E que a nossa sala de aula seja isto. Um caldeirão de muito conhecimento, de muita cultura, de muita sabedoria, e que eles se sintam empoderados a ponto de fazer disto a sua vida onde quer que eles estejam. Que a escola possa sair, ou melhor, a nossa educação de fato possa sair das quatro paredes da sala de aula e tomar espaço pelas nossas ruas. Mas a partir de quê? A partir do nosso exemplo em cada movimento que nós fizermos. É desde o trato com a pessoa que levanta ao meu lado na minha cama, as pessoas com quem eu convivo no meu lar, as pessoas com quem eu convivo na escola, e não precisa ser professor, todos nós aqui somos profissionais de educação, e é no posto de saúde que eu vou, e é na lanchinha que eu vou pegar, é no ferry que eu vou usar, é com quem eu interagir, é com quem eu for falar, é do que eu vier a comunicar.
eu sei de um jeito tão exemplar que não haja dúvida de que eu fui educado, no mínimo, aqui em Taparica. Eu não sei se está claro isso. Eu não sei se isso está claríssimo. Nós podemos fazer uma educação a partir de nós mesmos, que sejamos um exemplo tão singular para as nossas crianças, que eles não esqueçam nunca mais de que eles passaram por nós. Que eu possa ter essa lembrança. Que eles possam ter essa lembrança. É bonitinho quando nós lembramos dos nossos educadores. Gostei, meu filho. Então, quando nós falamos disso, de nós sermos exemplos, nós estamos falando de algo substancial, que é a nossa capacidade de perceber que a razão da nossa existência está para além da nossa individualidade, está para além do nosso umbigo, está para além da nossa particularidade. Quando eu falo nessa dimensão, eu estou falando do que se chama verdadeiramente uma chave quando se trata de educação humanística. A educação humanística remete-nos àquilo que é humano. E muitas vezes, meus amigos, nós esquecemos que antes de nós sermos profissionais, nós somos seres humanos. Enquanto eu não compreender que só vai existir educação humanística quando eu me compreender verdadeiramente como um ser humano, inclusive idêntico ao meu semelhante, inclusive idêntico àquela criança que está ali para ser educada por mim, vai ser uma mera falácia de educação humanística. Vai até sair daqui para cima, mas não vai espelhar o meu ser como um todo. E se não espelhar no meu ser como um todo essa abordagem de uma educação humanística, as minhas crianças não vão conseguir ser, ou seja, as minhas crianças não vão conseguir ser humanistas. Por quê? Porque eles não estão vendo, não ressoa, não sai de mim, sabe? Então a mesma coisa da mãe dizer ao meu filho, não minta para o seu coleguinha. E aí toca o telefone, ou vai tocar o celular dela, está tocando, ela diz, atenda, mas diga que eu esqueci o celular em casa. Mas não minta. Você entendeu a diferença? Não minta, mas diga aí, atenda aí meu celular rapidinho, filho, e diga que mamãe esqueceu o celular em casa. Uau, e aí? Aprende como? Vai aprender o não minta ou vai aprender o que a mamãe fez? Não precisa responder não. Mas vocês entenderam o que eu estou dizendo, não? Então, falar em educação humanística, eu preciso me compreender como ser humano. Falar em ser humano precisa compreender que eu e o outro somos exatamente um, mas não no verbo, e sim no todo do meu ser. Só assim é possível pensar em acolhimento. Enquanto eu não compreendo que eu e o outro e a minha criança, que nós somos um, eu, o outro, que eu falo, o outro, todos. E a minha criança somos um nada. Sabe por quê? Porque quando eu tiver uma dificuldade, uma criança chegar para mim, uma criança às vezes elas chegam já irritadiças, brigando, gritando. Tem crianças que já chegam, entendeu? E diante dela, com aquele estado e com aquela natureza mais difícil que possa parecer, você na hora olhar para ela, de preferência, se for menorzinha, abaixar. Se for mediana, reduz o joelho. E se for alta, vai. E às vezes é preciso subir até no banco, se ela for muito mais alta, para conversar de olho para olho, sabe? De olho para olho. Para que ela perceba que nós estamos ali presentes com ela, para ajudá-la naquilo qual ela necessita. Porque quanto mais a criança é briguenta, gritona e chateona, mais ela está de nós requerendo o quê? Qual a segunda palavra da palestra de hoje? Educação humanística e acolhimento. Está de graça, está de graça. Acolhimento. Quanto mais a criança pronta, mais ela está pedindo, uau, me acolha. Uau, eu estou precisando. Uau, tive um problema hoje em casa.
Mas se eu não percebo que eu e ela, a criança, nós somos idênticas, eu então tendo a querer continuar meu programa da disciplina naquele dia, naquela aula, daquele conteúdo, passar por cima disto. Ao passar por cima disto, algo ficou fragmentado. Se algo ficou fragmentado, eu não sou humana como um todo, fui mais ou menos humana. Se assim foi, qual vai ser o resultado? Se uma ação minha é fragmentada, o resultado vai ser fragmentação. Mas só é possível não ser se eu for como um todo, um ser integrado. E preciso me enxergar como tal. Eu não sei, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um brevíssimo experimento. Nesse experimento eu vou pedir apenas que vocês prestem bem atenção no pedido, que é simples. Mas é preciso a gente sair do campo só da ideia, para a gente sentir um pouco, para ver se faz sentido. Sentir para ver se faz sentido. Porque o que não fizer sentido vai ficar apenas como palavras soltas ao vento, elas se vão. Mas vamos ver se faz sentido. Se fizer sentido, vamos levar para casa essa experiência, tá? Simples. Eu apenas vou ficar de pé. E eu vou pedir que vocês deixem as mochilas, sacolas um pouquinho aí na cadeira. E eu vou pedir que cada pessoa lembrem só do seu primeiro nome. Se o nome de vocês for Antônio José, pronuncie só Antônio. Ana Paula, Ana, só isso. Então vocês vão precisar saber vão apenas precisar pronunciar o primeiro nome. Então, por favor, todos de pé agora, rapidamente. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. De novo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. De novo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Agora eu vou pedir que, ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, nós possamos pronunciar apenas o nosso primeiro nome, de forma que um não ouça o do outro, seja bem integrado. Vamos fazer esse experimento? Quando eu disser já, todo mundo pronuncia só o seu primeiro nome, tá? Mesmo tom, mesmo ritmo, mesma velocidade, mesma altura. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Quase, hein? Vamos lá. Vocês perceberam que ficou como se fosse um dominózinho? Ainda parou lá. Gente, houve uma percepção aqui no fundo que a frente vê depois, tá? Fez assim, ó, o efeito foi dominó. A gente agora vai precisar equalizar. O som, meu amigo sabe o que eu estou falando. Tem que equalizar o som. Então vamos lá de novo. 1, 2, 3 e já. Uau! Quase perfeito. Desliga o celular rapidinho. Bora. 1, 2, 3. Ah, já desligou. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Uau! Vocês perceberam isso ou não? Vocês perceberam isso, gente, que eu estou falando? Vocês perceberam? Não sei se vocês perceberam a diferença para o primeiro movimento, para este último movimento que fizemos. Perceberam ou não? Pronto, agora podemos nos sentar. Ufa! Quem era Maria José, João Pedro Antônio? É exatamente, somente neste momento em que nós percebermos que nós não estamos trabalhando por nosso nome, meu pai. Como é seu nome? Aguinaldo. Aguinaldo? Não é por Aguinaldo que nós estamos aqui. Nem é por Maribel. E nem é por tu, como é teu nome? É Libéa. Nem é Libéa. Nem Fernanda. Carmelita, muito menos. Vocês percebem isso? Gente, acreditem. No dia que nós percebermos isso na prática, de que nós e o outro somos um e o mesmo, nós vamos nos implicar de tal maneira com o todo que não vai haver dúvidas quanto à identificação e à compreensão do nosso verdadeiro papel nesta existência. Coisas da consciência. Consciência, portanto,
ela está feita a uma capacidade inerente do ser humano. Todo ser humano nasce com consciência, creio. Mas ela precisa ser desenvolvida no dia a dia. Porque quanto mais eu desperto e desenvolvo ela, minha consciência, mais eu consigo fazer com que os meus interesses individuais, particulares, cedam espaço para os interesses gerais, coletivos, sociais. Não é possível antes disto, creio. Por quê? Porque com a consciência desenvolvida, quanto mais assim eu faço, mais ela vai me dando chave, porque a consciência, o símbolo dela, maravilha, é uma chave. E como chave, ela abre mesmo, a consciência abre mesmo a nossa percepção acerca do todo que temos dentro, inclusive a disposição. Quanto mais eu desenvolvo minha consciência, eu percebo o quanto eu posso realizar em prol de tudo e de todos. Mas antes dela, não. É assim, ó, sem consciência, nós esperamos na sociedade que os nossos adultos sejam solidários, mas na infância e na escola não ensinamos às nossas crianças a lei e o princípio de solidariedade. Sem consciência, nós esperamos dos nossos adultos que eles sejam caridosos, mas não ensinamos na escola sobre a lei e o princípio de caridade. Sem consciência, eu espero que o adulto seja criativo, mas eu não ensino na minha infância lei de criatividade. Na vida adulta, eu espero que minha criança, meu adulto, seja humano, mas eu não ensino a minha criança sobre a lei de humanidade. Vocês entendem isso, não? Então, se queremos uma sociedade solidária, humana, caridosa, criativa, amorosa, amiga, eu preciso ensinar essas bases a elas enquanto crianças. É bonitinho de ver isto, porque isto é nosso compromisso. Eu, na verdade, eu nasci para isto, e foi muito bom perceber isto. Eu digo que é minha missão mesmo, creiam. Nós começamos e há 30 anos laboramos com esse assunto. Já viajamos aí 12 países para falar de consciência e da nossa experiência, inclusive na escola. Nós, graças a Deus, conseguimos aí 21 anos emplacados com um projeto diferenciado de educação a partir da cidade de Salvador, numa escola chamada Ananda, Escola e Centro de Estudos. E há 21 anos nossas crianças estudam consciência desde 2 anos de idade. E estudam tudo isso que eu estou falando para vocês. Cada semana a criança estuda um princípio desse. Então, uma semana elas estudam lei de humanidade, outra semana lei de sociedade, outra semana lei de caridade, outra semana lei de amizade, lei de amor. A gente precisa estudar essas coisas para além e muito além das religiões. Porque, infelizmente, até que se prove o contrário, nós temos nos separado, inclusive pelas próprias religiões, ao invés de nos unir pela essência divina, não. As pessoas estão aí mundo afora, graças a Deus que na ilha de Taparica a gente se dá bem com isso. Nós somos muito ecléticos. Mas mundo afora, as pessoas estão se degladiando e se matando, uma matando a outra em nome de Deus. Vocês já viram isso? Então tem alguma coisa equivocada. Quando nós falamos de consciência, nós estamos falando numa perspectiva inclusiva. Então não é estudar a lei de humanidade segundo a Igreja Católica e Espírita, do Candomblé, do Budismo, não. É estudar a lei de humanidade, o que é ser humano. Então, quando fala de consciência, nós estamos falando de uma perspectiva de inclusão. Incluir a perspectiva do estudo do assunto em si. Ponto. Daí, gente, com esse trabalho de 21 anos, graças a Deus tivemos agora o apoio do governo do estado. E começamos desde o ano passado um projeto piloto com 5 escolas estaduais que já tem dado resultados significativos com esse projeto, em que os educadores estão sendo capacitados para a temática da consciência. Nós implantamos
núcleos, o projeto envolve a implantação de núcleos de investigações avançadas da consciência, e no momento do AC, um tempo do momento do AC, nós fazemos capacitação dos educadores para eles saberem como atuar com as crianças com a disciplina de iniciação à consciência, com esses valores que são essenciais. Isso já tem dado pano para manga, já tem sido objeto de pesquisa de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, e quiçá se expanda com a brevidade que cabe, porque é a nossa sociedade que está em jogo, são as nossas crianças que estão crescendo, se desenvolvendo e carecendo, portanto, desse norte. E aí nós começamos com a pergunta, diante disso, diante de tudo isso que falamos, é bom rememorar qual o papel da educação. E aí eu trouxe um vídeo que alguns já devem conhecer, mas eu gostaria de repassar qual é a conexão que nós fazemos do todo do processo educativo com o todo disso que eu estou falando, que a vida requer de nós. É aí fora, é depois que a gente sai das quatro paredes, o que a vida espera de nós. E aí educação e vida se confundem. Que bom que elas se confundem. Porque minha maior dificuldade como aluna era estudar trigonometria e não saber para que servia. Era estudar a Revolução Francesa e não ter nem noção do sentido e repercussão da França no Brasil. Ave Maria! Ou mesmo estudar sujeito e predicado sem saber que negócio essa palavra predicado quer dizer. Vocês entendem isso, não? Pois bem, vamos lá? Vamos ouvir alguns depoimentos de 2 minutos, bem breves, mas vai nos ajudar. Às vezes eu gostava da minha escola, mas às vezes eu achava meio chato, porque tinha muito desses professores que passam a matéria, e aí aquela aula de ciências, você não vê como o seu corpo, ou a aula de história como a sua história, é uma data, é uma coisa apartada da vida. Acho que isso atrapalha. Quando o conhecimento é apartado da vida, qual o interesse? O mundo é nosso ponto de partida e ponto de chegada, não são os livros no sentido de livro didático. Passear pelo campo, andar pela cidade, ir aos museus, assistir shows, frequentar as fábricas, as roças. Você não pode olhar apenas para o que a gente chama das habilidades cognitivas, que elas são importantes, ninguém está desmerecendo. O aluno tem que aprender português, o aluno tem que aprender matemática. Porém, a escola tem um papel muito maior do que ensinar português e matemática. Isso a gente já sabe por intuição, mas quando começam a sair muitos rankings de escolas que medem apenas esse desempenho cognitivo, há uma pressão dos pais, aí eu estou falando de pais, inclusive de classe média, de querer, assim, achar que a coisa mais importante é a nota da escola no Enem. A escola acabou privilegiando historicamente todo esse campo de habilidades cognitivas, só que o mundo está precisando de mais do que isso. O mundo está precisando de habilidades como cooperação, como tolerância, capacidade de cooperar, trabalhar em equipe para alcançar resultados. Afinal de contas, a educação olha para a formação de uma pessoa, né? De uma pessoa na sua integralidade, de uma pessoa que está na sociedade, que vai se integrar dali a algum tempo como profissional, que vai virar pai, que vai virar mãe. Então, sabe, essa pessoa que precisa ser olhada pela escola. Eu não faço, isso não é discurso para deixar de lado as aprendizagens da ler, escrever bem, aprender matemática. É bom relembrar isto, não? Claro que nós já sabemos disso, mas é bom relembrar isto. E isso vem e entra em sintonia com o que estamos falando de educação humanística. Não bastam, portanto, as habilidades cognitivas. É preciso trabalhar com as habilidades e competências socioemocionais, afetivas, espirituais, independente de religião. Hoje, graças a Deus, já se fala no Ministério da Educação que é preciso trabalhar com as competências socioemocionais, onde prevê autoconhecimento como um eixo. Olha que coisa fantástica de evolução do nosso sistema de educação. Fantástico. Mas não é possível autoconhecimento sem desenvolvimento de consciência. Quanto mais eu desenvolvo minha percepção sobre o meu ser, sobre o outro e sobre o todo, mais eu me autoconheço. E assim vejo o quanto que sou e o quanto que ainda preciso ser.
O que é mais interessante, inclusive, assim eu também muito prefiro saber tudo que eu ainda preciso ser. Porque o que sou, ótimo, continue aquilo que é bom, vamos continuar fazendo. Mas melhor ainda é saber o que ainda eu preciso ser e fazer melhor, porque vou me implicar com isto. Pois bem, então fica simples nesse cenário compreender que a educação não é outra coisa senão meio de integração do indivíduo com ele mesmo, com o meio no qual está inserido. Esse é um conhecimento muito fácil para nós. E só a partir dele é possível fazer isto acontecer, isso é uma realidade. Daí eu preciso desenvolver com o raciocínio das nossas, a finalidade é mesmo essa, desenvolver o raciocínio das nossas crianças, mas também o desenvolvimento de valores morais, éticos e estéticos elevados. Aí eu preciso entender que a educação existe, a justificativa dela existir é porque ela ajuda a socializar, a trocar. Nós estamos aqui fazendo isto. Porque quer queira, quer não, ainda que não tenha tempo hábil para ser interativa à altura, enquanto eu estou aqui a falar, vocês estão a processar construções internas e as construções internas de vocês me afetam diretamente. Então nós estamos aqui socializando saberes, experiências. Quais são os fundamentos? Qual o maior trunfo da educação? Até que se prove o contrário, é de nós sabermos que nós, seres humanos, somos mais do que humanos. Quando eu lembro que eu sou mais do que humano, através da educação, eu vou fazer algo que desperte esta dimensão em mim mais sutil, porque ainda como humanos estamos matando, corrompendo, violentando e promiscuivando, ou sendo promíscuos, como seres humanos. Precisamos então ser mais do que humanos, para que tudo isso mais não aconteça através das nossas crianças. Qual o método, em se falando da educação? O método que vai funcionar é um método que facilite o aprendizado, mas principalmente o sentimento. Porque enquanto nossas crianças não despertarem o sentimento daquilo que elas estão estudando, esses conhecimentos vão entrar por um ouvido e vão sair por outro ouvido. Então é preciso sairmos do binômio ensino-aprendizagem, incluirmos o trinômio ensino, aprendizagem e sentimento. Se eu ensino para a criança sobre desenvolvimento de células, ela precisa entender que as células compõem o nosso organismo e que as células vêm dos átomos e que os átomos fazem parte do nosso corpo e fazem parte do planeta como um todo e do universo. Se elas não entenderem isso, elas vão ficar com a visão míope, fragmentada, e enquanto assim vão agir da mesma forma na sociedade. Portanto, quando a prefeita falara de que nós precisamos fazer uma corrente do bem, prefeito, aqui está esse exemplo. Quem aqui já assistiu ao filme Corrente do Bem? Levanta a mão, só para eu ter uma noção. Esse filme Corrente do Bem, em 1 minuto um professor lança um desafio que é para a criança poder fazer um projeto que transforme o mundo. Era uma aula de estudos sociais. E ele dizia à criança: construa uma ideia, que essa ideia possa transformar e ajudar no mínimo 3 pessoas. E cada uma dessas 3 pessoas, ele criou a equação, cada uma das 3 pessoas ajudava mais a 3 pessoas. E nisto ele ajudou a uma humanidade. Será que nós podemos trabalhar cada vez mais assim? Ou seja, explorando no sentido mais nobre da palavra, as potencialidades e as vocações das nossas crianças, para que elas botem para fora ideias significativas como esta dessa criança, que aos 9 anos lançou um projeto para ajudar a humanidade. Vocês acham que as nossas crianças não têm potencialidade para isso? Não, tanto sabemos que tem, que estamos aqui. Porque nós vamos cavando as nossas potencialidades aqui dentro e, portanto, cavando as delas. E aí tem trecho do Vida, porque agora já não dá mais tempo. Os recursos somos nós mesmos, o que tem disponível tecnicamente de materiais, mas acreditem, o principal recurso repousa em nós mesmos. Concluímos lembrando que a educação, a fonte de onde de fato ela vem, é nisso, é dentro e em cada um de nós. Então, quanto mais eu acessar isto, mais vai ser possível fazer o todo. E aí nós concluímos com uma música que diz e retrata, oposto ao que falamos no princípio, nós vamos concluir agora com uma lembrança de tudo isso que falamos numa outra perspectiva.
Porque se eu sei que a fonte da educação repousa em mim, também é somente através de mim que eu posso resgatar os valores essenciais e até então perdidos na nossa sociedade. Então, quiçá possamos nos inspirar em artistas, e agora vamos falar de Roupa Nova e do padre Fábio de Mello, que trazem conosco reflexão de que isso não pode sair senão dentro dos nossos corações, a partir de cada um de nós. E assim encerramos nossos trabalhos. Por favor, Adri. Dentro do seu coração, já faz mais uma lembrança. Sem luz pela paz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de chegar no tempo dos homens, sem fazer nenhuma. Eu acho que nós encerramos dizendo tudo o que precisava ser dito. E que bom que nós compreendemos, porque sorrimos, batemos palmas, significa que sintonizamos com isto que tanto temos e podemos oferecer. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela oportunidade. Até próximas vezes. E aqui só compartilhando nossas redes sociais. Nós temos, gente, um canal no YouTube, Facebook, essas coisas todas aí que vocês podem achar. Eu vou colocar nossas fotos aqui no Instagram, etc. E que nós possamos nos unir, inclusive nessas redes, para fomentar o que importa. Eu escrevo um livro sobre educação e sobre consciência todos os anos. Então vocês entram na minha página, no meu site, maribelbarreto.com.br, podem baixar os livros, inclusive gratuitamente. Obrigada a todos, até a próxima.